Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Noite abençoada, nessa quinta de fé. Mais uma quinta-feira na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Semana foi semana de vitória, semana de bênção. E creio que vamos terminar essa semana debaixo da graça do Senhor. Amém? Abre comigo. Lá em 1 Reis 17, a partir do verso 8. O texto aí que fala da viúva de Serepta. Texto conhecido. Primeira vez que eu estou aí ministrando em Reis. Nunca ministro em Reis. Eu sempre ministro em Êxodo, Mateus, Marcos, Lucas, né? Mas Deus tem me feito. Eu vim lá no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, e está trazendo algumas palavras para nós, né? Deus tem falado muito ao meu coração nessas palavras. Diz assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence a um território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie o teu sustento. Ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele o chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti, para o teu filho. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo, segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele e ela, sua família, comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Passado estes acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias:
Que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? O que Elias lhe rogou: dá-me o teu filho. Tomando gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou sobre o seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor, dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva me hospeda. Tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele o deitou sobre o menino. 3 vezes suplicou ao Senhor: ó Yahvé, meu Senhor, Deus, faze voltar a vida deste menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida retornou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Espírito Santo, mais uma vez nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Te agradecemos, Deus, por essa palavra e cremos, Deus, que nessa noite o Senhor já está falando ao nosso coração. Peço que o Senhor fale o coração de cada um agora, Pai, através dessa palavra. Nos ensina, nos mostra em todo o tempo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Havia um homem chamado Elias, um homem de Deus, e o Senhor lhe dá uma ordem para ele ir a uma cidade chamada Serepta, que a cidade fica na região de Sedom. E ele fala: vai ali nessa cidade, e ali vai ter uma mulher que vai te dar pouso, e eu já ordenei ao coração dela, ela vai te dar todo o sustento que você precisar nos dias que ficará lá. Vai lá e faz aquilo que eu estou mandando. E Elias, ele vai, ele obedece ao Senhor, ele vai. E ele chega nessa cidade e ele encontra a viúva apanhando lenha. E ele fala com ela. E ele pede a ela para trazer um copo de água. Quando ela vai buscar água, ela ali, talvez uma mulher generosa, né? Naquele tempo, talvez eram aquelas pessoas, não sei quantos já foram nessa cidadezinha aí do interior, de Minas, e as pessoas são muito receptivas. Você chega, talvez é uma pensão ou algum lugar, a pessoa te trata muito bem, ela faz de tudo por você. Às vezes ela nem te conhece, mas a recepção deles é muito boa. Talvez essa mulher seria uma mulher assim, de ter uma boa recepção. Imagina hoje você não conhecer a pessoa e você fazer uma recepção para a pessoa. Mas ali ele pede, né, e ele pediu, logo em seguida, ele pediu para que ela pegasse, não trouxesse só água, mas trouxesse também um pedaço de pão para ele comer. E aí, naquele momento, ela pegou e falou: não, mas tudo que eu tenho, né? Eu tenho pouco, eu só tenho um pouco de farinha na botija, tenho um pouco para fazer um bolo, algo para mim e meu filho comer. Eu não tenho para dar para mais ninguém. Ao coração dela, ela falou que não tinha. Mas ele fala: vai e faze. O Senhor, né? O Senhor pode ir e faz e traz, que não vai faltar. Né? O Senhor fala, a palavra do Senhor diz que não vai faltar. E aqui eu entendo
que muitas vezes nós somos assim. A nossa falta de fé, nós só olhamos o agora. Às vezes, olhando por todo o cenário, nós não temos e nós vamos falar: eu não tenho. Não, é impossível. Não tenho, não tem nem para mim, eu vou dar para você. Quantos pedem isso para nós? Quantas pessoas pedem algo para nós? Me lembro que um dia estava indo ali próximo à minha casa, moro próximo à rodoviária, e estou subindo, um dia estava indo. E eu me lembro que eu estava atravessando a rua e aquele dia não tinha nada. E o moço pediu, moradores, uma pessoa que mora na rua, estava ali no semáforo e eu atravessando, e ele falou comigo: será que você poderia me ajudar? E eu falei: olha, eu não tenho nada. Ele falou: não, você tem. E na hora, como o cara está apontando o dedo, né? Não, a primeira coisa que vem na cabeça é: o cara é folgado, por que ele está falando que eu tenho isso se eu não tenho? Ele não me conhece. E ele veio de novo falar comigo. Ele falou assim: eu falei: não, moço, eu não tenho nada. Estou falando para você que eu não tenho. Ele falou assim: olha, você pode não ter hoje, mas agora, mas você tem, porque você tem Deus. E ele nunca tinha visto aquele moço. Ele falou: você tem um Deus. Então nunca fala que você não tem. Ele disse para mim: nunca diz que você não tem nada, porque você tem tudo, você tem Deus. E quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Porque na nossa mente, no nosso cenário, a gente vê o agora, ali, ó, eu não tenho. E muitas vezes nós perdemos oportunidades pela nossa boca, porque nós às vezes falamos, na hora a gente fala não, às vezes a gente fala não, não vou fazer, não tem condições. Mas aqui essa mulher, mesmo ela falando que não tinha, e ele falou para ela que não, olha, o Senhor mostra que para você trazer, pega, traz, nem que for um pedaço de bolo, faz um bolo pequeno, com tudo que você tem, traz um bolo pequeno. E essa mulher foi fazer. E o Senhor fez com que ela trouxesse e deu para eles comerem por dias. Você imagina isso? Foi por dias que eles comeram. Não foi só aquele momento que ele falou. Então, querido, não temas ao ouvir quando Deus fala com você, quando alguém pede alguma coisa. Nós às vezes não damos nem ouvido a algumas palavras. Nós precisamos dar ouvido às palavras do Senhor. Quando alguém fala conosco, às vezes, às vezes no dia a dia, às vezes a pessoa vem falar, você nem dá atenção porque a pessoa está falando. Às vezes nós não queremos nem dar uma recepção. E eu estou falando, às vezes, de uma pessoa que nós não conhecemos. Mas quantos nós conhecemos que vai na nossa casa que nós não damos crédito? Pessoas, às vezes, amigos, que às vezes falam: oh, preciso falar com você. Você fala: poxa, tem compromisso hoje, não dá. E às vezes nós não paramos para ouvir um telefonema, para ouvir uma mensagem, nós não paramos para ouvir ninguém. Nosso dia a dia, a correria do dia. Levanta cedo e vai trabalhar, chega no final de semana, nós temos nossos compromissos com a igreja, com família, nós temos muitas coisas, e nós vamos deixando o tempo passar. Nós precisamos prestar atenção. Estava vendo um videozinho falando, o tempo passa muito rápido, os momentos são únicos na nossa vida. Nós às vezes não queremos sair de casa. Não vou, estou sem dinheiro. Às vezes nós estamos sempre preocupados com fazer alguma coisa por dinheiro, como se dinheiro resolvesse tudo na nossa vida. Quem resolve tudo na nossa vida é Deus. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de Deus. Deus é o Deus que provê todas as coisas para nós. Deus, Ele provê no momento certo, na hora certa. Quantas vezes
Quantas vezes, às vezes você está sem dinheiro e Deus provê assim, ó. Eu me lembro coisa simples, uma vez fui para a estrada, estava trabalhando e num dia antes eu falei, poxa, eu queria comer uma feijoada, uma boa feijoada. Eu falei, mas deixa, eu não vou comer hoje, deixa essa semana eu como. E eu ainda falei com a pessoa, ó, Deus vai prover uma feijoada para mim essa semana. E coisa simples que a gente conversa, no dia a dia a gente fala, Deus vai prover uma feijoada. E fui viajar no dia, e cheguei bem num horário, nunca passava aquele horário de meio-dia, num cliente. E passei só para deixar uma peça para ele. E veio o filho dele me atender e falou, você quer falar com meu pai? Eu falei, só se ele quiser falar comigo. E ele mora de frente, o pai dele veio e falou, não, eu quero falar com você sim. Eu falei, não, ele vai brigar comigo, ou deve ser problema, né? Quando o cliente às vezes vem, eu preciso falar sério com você, vai achar ruim de alguma coisa que veio errada, alguma coisa que não deu certo na empresa lá, que não conseguiram atender ele direito. Ele veio e falou assim, hoje você vai almoçar comigo. E ele falou assim, você vai comer uma feijoada que a minha esposa fez. Imagina, aquele dia estava um sol quente, um calor, mas eu não pude deixar de comer. Ele falou, tinha a melhor feijoada que eu já comi na minha vida, tudo direito. Eu comi e saí, eu falei, Jesus, obrigado. Porque às vezes Deus, por pequenas coisas, ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração em todo tempo. E ali foi uma oportunidade de eu pegar uma amizade a mais com aquele cliente. Às vezes nós negamos algumas coisas, as pessoas nos oferecem coisas e você, não, deixa quieto. Sempre com pressa. Porque a pressa é inimiga da perfeição, né? Se quem tem pressa come cru. Às vezes perder uns minutinhos com alguém para conversar, para almoçar, tomar um café com alguém. Nós precisamos disso às vezes. São tantas coisas na nossa vida que às vezes a gente precisa perder um tempo. Vamos tomar um bom café ali na padaria, vamos tomar um cafezinho. Custa parar um pouquinho, em um e outro, tomar um cafezinho. Um bom café, bater um papinho. Nesses minutos você bate um papo com alguém. Você pode aprender alguma coisa com aquela pessoa. Uma palavra, talvez que você está esperando uma palavra ou uma decisão. E ali você pega uma chave com a pessoa, um código. É isso aí. É isso que eu preciso. Eles têm uma luz naquela hora. Deus, ele está em todo lugar. Ele nos mostra coisa o tempo todo. Não temos a ouvir alguém, não temos a ouvir a voz do Senhor, não temas, obedece, simplesmente obedece. E o mais interessante nessa palavra é que Elias era um homem de Deus. E eu começo a ver aqui a intimidade que Elias tinha com Deus. É uma intimidade porque depois de ele comer, depois de ele estar ali com as pessoas, de repente o filho da mulher vem adoecer. E essa mulher começa a olhar, peraí, eu tenho te ajudado, tenho sido generosa com você, e você é um homem de Deus, está aqui na minha casa, você me amaldiçoou, meu filho morreu. Porque aquele menino fala que ele morreu, que ele adoeceu gravemente, e ele veio a morrer. E uma mãe fica desesperada, né, começou a jogar a culpa toda nele. O que eu fiz para você? O que você fez com a minha família?
O que você fez para ele não ter acontecido isso? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu estou em pecado? Por isso meu filho morreu? E Elias pede gentilmente o filho daquela mulher e pega o filho dela nos braços. Vai para o quarto onde ele estava hospedado. Ergue o menino e apresenta diante de Deus. Por 3 vezes, põe ele no peito, deita em cima dele. E clama ao Senhor com fé. E aqui fala que o menino veio, voltou. Ele ressuscitou. O Senhor ouviu o clamor de Elias e deu de novo a vida para aquele menino. E ele entrega para a mãe e a mãe diz: agora eu sei que as palavras que vêm da tua boca são verdadeiras. Às vezes nós duvidamos de um homem de Deus. Às vezes nós estamos ouvindo alguém falar e a gente fica com dúvida. Será que é isso mesmo? Será que ele está falando por falar? Será que ele está falando bobagem? Será que ele está falando coisa com coisa? Está tentando me convencer. Já viu pessoas assim? As pessoas vêm aqui na minha casa e ficam tentando me convencer. Nós não precisamos convencer, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nosso papel é falar a palavra do Senhor para você, querido. Não temos a ouvir a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Vai para a Bíblia. Conhece a palavra. Conhece o Senhor Jesus. Saiba quem Ele é de verdade. Não é saber quem Ele foi. É quem Ele é. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio neste mundo para nos amar. Nasceu, cresceu, aprendeu, sofreu, morreu, derramou seu sangue precioso pela nossa vida, mas Ele ressuscitou ao 3º dia e vive e reina para sempre na nossa vida, todos os dias. E Deus fala o tempo todo conosco. Ele fala através da palavra, Ele fala através de várias coisas, através de pessoas. Basta nós pararmos de falar um pouco, porque tem gente que fala demais, tem a língua comprida demais, é fofoqueiro, vive fazendo fofocas, querendo saber da vida dos outros, querendo saber da vida de vizinhos, da vida dos outros, das pessoas. Tem gente que só quer saber da vida dos outros, em vez de procurar ouvir a voz de Deus. Quem querer saber da vida dos outros, dobra o joelho e vai orar. Fica atento à voz do Senhor. A gente sabe só falar mal das pessoas, só apontar o dedo e acusar, julgar as pessoas. Às vezes nem conhece, nem sabe se aquilo é verdade e está julgando. Nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos amar, não julgar. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Deus, em todo o tempo, com a sua misericórdia sobre as nossas vidas, Ele cuida de nós. E quando Ele promete algo para você, Ele cumpre. Aqui Ele fala para Elias: vai à cidade de Serepta. Vai lá que você vai encontrar uma viúva. Ele foi, e lá ele encontrou uma pessoa assim, do jeito que o Senhor falou. Essa viúva apenas, naquele momento, foi buscar um copo d'água. Mas a hora que ele falou, olha, começou a pedir, às vezes, né, muitas vezes as pessoas começam a pedir muitas coisas, fala, poxa, folgado, né? Pedir um copo d'água, agora está pedindo para mim fazer um bolo para ele, quem ele está pensando que é? Né? Quantas vezes? Né? A gente só pede assim quando a gente vai num restaurante, você tem isso, você tem aquilo, você pode trazer para mim? Pô, você vai pagar ali, você vai, não é? Você
está no restaurante, você está querendo ser servido. Então você paga, a pessoa está trabalhando para aquilo. Mas quando você vai num lugar que a pessoa te recebe na casa, você não vai ficar pedindo um monte de coisa para a pessoa. Primeira coisa que a gente vai, mas como assim? E aqui Elisa ele começa a pedir. Mas porque ele ouviu a voz do Senhor, porque ele sabia o porquê ele estava pedindo. E o Senhor tinha falado para ele, vai e ela vai te sustentar, ela vai colocar, ela vai prover as coisas. E eu vou prover na casa dela. O Senhor sabia que lá aquela viúva não tinha muito o que comer, que ela tinha pouco. Mas o pouco que ela tinha, ela apenas obedeceu quando ele falou para ela que não ia faltar. Ela ouviu. E ela foi e fez um bolo pequeno, da forma que ele falou. E fala que eles comeram por dias. Não dá nem para imaginar, né? Um bolinho que você, né, come talvez 2, 3, você come rapidinho, dá para dias. Que o Senhor lhe sustenta. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas, todos os dias na nossa casa, na nossa vida. O Senhor diz assim que a gente não se preocupar com o dia de amanhã, nem o que vai vestir, nem o que vai comer. Que o futuro pertence a Ele. É Ele que vai prover todas as coisas, todos os dias da nossa vida. Talvez essa palavra ficou muito ao meu coração. E muitas coisas foi acontecendo. Ele não só proveu para ele comer, mas ele mostrou para essa mulher, para essa viúva, quem era ele, quem é Deus. E a luta veio à casa daquela mulher. A luta veio. O filho morreu, adoeceu, morreu. Quantos de nós, quando tem alguém doente na nossa família, nós ficamos desesperados, não é? Morreu, enterrou, acabou. Não, é assim mesmo. Nós estava doente e morreu. O Senhor tinha um plano na vida deles. O Senhor queria mostrar para ela que Ele é Deus. O Senhor quer te mostrar nessa noite que Ele é Deus e que Ele pode fazer muito mais. Talvez o Senhor quer ressuscitar o teu sonho de novo, aquilo que já morreu na sua vida, aquilo que você acha que já perdeu, que não tem mais jeito. O Senhor quer te mostrar, Ele quer restituir, Ele quer ressuscitar de novo na sua vida esse sonho que já morreu. Quantos de nós temos um sonho e talvez você fale assim, já perdi as esperanças, não vai acontecer mais. Eu tenho um sonho, só eu e Deus sabe. Eu não perdi as esperanças. Aliás, eu não tenho só um, eu tenho vários sonhos, mas eu não perdi as esperanças. Que Deus irá fazer acontecer, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que pode todas as coisas. E quando eu leio uma palavra dessa aqui, eu começo a ler e buscar e falar com Deus, a minha fé aumenta, porque eu creio que Ele irá fazer acontecer muito mais do que eu penso, imagino. E Deus, às vezes você está sonhando com uma coisa, Deus te dá amigos que talvez já tinham perdido o sonho de algumas coisas na vida. E Deus fez além do que ele pensou e imaginou. Apenas se dispôs a servir. Apenas colocou na presença do Senhor. Com humildade, de coração, com sinceridade. E nós temos que ser sinceros com Deus. Ó Deus, olha, meu sonho é esse, é isso que eu penso. Não é enfeitar,
Né? Já viu aquele ditado, vamos enfeitar o pavão? Enfeitar. Não precisamos enfeitar e mostrar nada para ninguém. Nós só precisamos ser sincero com o Senhor e falar e colocar para Ele o que Ele faz. Não temas em perder, em ouvir, para você não perder as oportunidades da vida. As oportunidades são únicas, elas passam. Eu brinquei com uma moça no trabalho e acho que eu falei, olha, obrigado. Eu falei, ó, depois eu te dou um copo de água gelada. Ela falou, nossa, que gentil. Eu falei, olha, mas ela falou, não, eu falei, você quer um copo de água? Ela falou, não, eu falei, olha, você perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de um copo d'água. Passou a oportunidade, é única. E estava brincando, mas nisso Deus já estava falando no meu coração sobre as oportunidades, às vezes são únicas. Nem sempre você vai ter a mesma oportunidade. Algumas vezes pode ser que Deus te dê uma chance e você ter uma outra oportunidade. Mas aquela oportunidade foi única. Passou. Se você não deixou passar, quantos de nós temos perdido a oportunidade? Às vezes por falar não. O não, o medo às vezes nos faz perder a oportunidade. O orgulho nos faz perder oportunidades. Não temos a ouvir. Não temas ao ouvir a voz do Senhor. Que nessa noite Deus possa ter falado do seu coração. Que você possa meditar nessa palavra, remoer a palavra, ler com atenção. Talvez ler na semana, voltar e Deus ir falando com você. Não deixe que o inimigo tire a sua paz. Não deixe que o inimigo roube aquilo que você tem mais precioso, que é a sua comunhão com Deus. Falava com a minha esposa, qual é o motivo de nós sorrirmos? Qual o motivo que te fez sorrir? Eu falava, o motivo de eu sorrir hoje, o motivo que me fez sorrir de novo, foi ter conhecido o Senhor e viver na graça dele. Esse é o motivo de sorrir. Ter o Senhor Jesus na minha vida. Ter a graça do Senhor sobre a minha vida é que me faz sorrir. Muitas vezes sorria, mas não era um sorriso verdadeiro. Sorria por fora e chorava por dentro. Hoje não. Hoje estou sorrindo por dentro, sorrindo por fora. Porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Deus, mais uma vez pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra. Senhor, que nós possamos viver conforme a tua palavra nos ensina cada dia, Senhor Deus. Que nós possamos vigiar naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos. Senhor, nos ajuda a vencer todo o mal, vencer aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atrapalha a nossa vida, Pai. Precisamos vencer o orgulho, vencer a timidez, vencer o medo. Senhor Deus, que nós possamos vencer. Nos ajuda.
Que nós não venhamos perder as oportunidades, Deus, porque elas são únicas na nossa vida, Senhor Deus. Que nós não venhamos temer a nada. Que nós não venhamos temar e não querer fazer algo. Que nós não venhamos falar não. Sempre, às vezes, muitas vezes falamos não, Deus. E nós nem prestamos atenção no que nós estamos falando. Mas que nós vamos obedecer a tua voz. Obedecer, Deus. No nome de Jesus, Pai. Para poder viver uma vida tranquila diante do Senhor. Cremos no teu poder. Cremos no teu milagre. Em tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Você tenha uma ótima noite. O Senhor de novo vai chegar, nos dá bênção nessa noite. E que Deus possa falar no seu coração em todo o tempo. No nome de Jesus.